Bom, meus caros, minhas caras, vamos lá. Vamos fechar agora nosso último pedacinho aí dessa revisão de fundamentos de marketing. Bora lá. Então, a gente estava falando sobre a questão da segmentação, né? A gente falou que a segmentação envolve dois grandes momentos. Um momento analítico, em que eu vou olhar para esse mosaico e entender quais são as peças e as cores que compõem esse mosaico, ou seja, quais são as principais características do consumidor, né? Que é o momento que a gente chama em inglês de segmentation. E aí eu vou para um segundo momento, que é o target, que é o momento em que eu vou priorizar quais desses pedaços são mais relevantes para mim. E aí agora a grande questão que surge é, ok, como é que eu faço então essa análise, né, de olhar para o mercado e identificar as características e os pedaços que existem? Bom, aí entra o conceito de base. Base de segmentação é justamente esse fator, esse critério, esse elemento que eu vou observar. E existem, basicamente, quatro ou cinco principais bases, mas não são as únicas, gente. O que é importante vocês lembrarem é, eu posso criar a base que eu quiser, eu posso segmentar o mercado em função de tamanho do pé, eu posso segmentar o mercado em função de pegar no B2B. Eu tive um colega consultor que ele segmentava o mercado dele em clientes organizados e clientes desorganizados. Então, o que faz sentido para você? Usa essa regra. Preciso usar só uma questão específica, por exemplo, renda? Não, você pode usar uma combinação entre renda e religião. Você pode usar uma combinação entre renda e orientação sexual. Você pode usar uma combinação entre cor de pele, orientação sexual e se tem cabelo ou se é careca. X. Tá? Por que não? Você pode fazer um produto especificamente para homens gays carecas acima de 40 anos de idade. Se faz sentido para você, beleza. O que você não pode é fazer algo que você não consiga atacar de alguma forma, né? Porque aí o seu target não vai funcionar, né? Se você não tem como acionar esse pedaço do mercado, esquece. Né? E o que você também não deve fazer é trabalhar algum tipo de argumentação variável que seja ofensiva, tá? Mas aí está mais para o posicionamento. Mas fora isso, a base é a que você quiser. Quais são as principais bases? Essas, né? Sendo as mais comuns, essas primeiras quatro. Tá? Talvez essas primeiras três aqui as mais usuais mesmo. Tá? Mas, de novo, não é regra que você tem que seguir. Vamos passar brevemente por cada uma delas para a gente entender. Quando eu estou falando de uma segmentação geográfica, eu estou falando de olhar para o mercado em função de quarteirões, ruas, bairros, cidades, conjuntos habitacionais ou conjuntos de escritórios, né, condomínios. Ou seja, eu delimito fisicamente, geograficamente, um pedaço de uma região. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, né, vamos pegar aqui um mapinha, né? Então eu estou aqui com o meu restaurantezinho. Eu escolho que eu vou trabalhar aqui e não em outras regiões. Eu sou, por exemplo, uma pizzaria. E para mim não faz sentido eu ir para muito longe. Porque a minha pizza eu sei que vai chegar fria, porque eu vou ficar muito tempo sem o motoboy nesse trajeto de ir e voltar, porque eu corro o risco desse entregador se acidentar no meio do caminho e eu posso ser responsabilizado porque ele estava prestando serviços para mim. Então não me interessa. Né? Eu só quero trabalhar aqui com a minha micro-região. Outra coisa, eu posso pegar só uma região específica, por exemplo, para trabalhar de segunda a sexta numa região de escritórios. E aí eu tenho um restaurantezinho ali que só abre no horário de almoço de segunda a sexta. Final de semana eu quero ir para a praia descansar. Como as pessoas não costumam trabalhar nos escritórios com intensidade sábado e domingo, não faz diferença eu abrir ou não. Ou o contrário, eu só quero trabalhar em uma região bastante residencial, mas eu sei que é uma região prioritariamente dormitório, ou seja, as pessoas saem de manhã, aquele pedaço da cidade fica morto durante a cidade, as pessoas voltam no final do dia e passam o final de semana ali. Então, vou desenvolver um negócio focado nos finais de semana ou no final do dia. Pode ser período da noite, né? Final de tarde, noite. À medida em que eu faço essa seleção de um pedacinho do mercado, gente, de uma região geográfica, eu consigo, por exemplo, utilizar a estratégia que algumas redes de supermercado começaram a utilizar nos últimos anos. Ao invés de eu ter lojas gigantescas, eu faço uma redução da minha loja
e eu passo a ter um sortimento de produtos, ou seja, uma combinação ali de SKUs, né, de produtos, específicos para aquela micro-região. Então, eu estou numa região em que tem muitos judeus, eu vou ter muito produto kasher. Eu estou numa região em que muitas pessoas tomam vinho, eu vou ter uma prateleira de vinhos mais parruda. Eu estou numa região em que as pessoas adoram comer pão, né? Gostam de tomar um vinho, comer um pãozinho. Eu vou ter uma padaria mais sofisticada. Então, eu vou ajustando a minha loja para o que aquela região quer consumir. E não simplesmente pasteurizando, né, criando aquelas mega lojas, os hipermercados, em que eu tenho que ter de tudo, e muitas vezes alguns produtos acabam ficando parados, tem um custo gigantesco de metro quadrado, de manutenção, de perda, de roubo, né? Às vezes não vale a pena. Tá? Preciso caminhar nesse sentido? Não, não preciso. Não posso caminhar. É uma estratégia de segmentação, filtrar por regiões. Outra base de segmentação muito comum é a segmentação demográfica. Posso olhar para a região e escolher um pedaço da região em função de aspectos demográficos, ou posso só olhar para aspectos demográficos, como, por exemplo, o que eu listei aqui. Questões de gênero, questões de idade, questões de renda, questões das fases de vida, né? Se é casado, se é solteiro, se é pai, se é mãe, né? Se já é velhinho ou não. Tá? Enfim. Exemplos. Eu posso, por exemplo, escolher vender roupa. Adoro moda e pega aí, acho que foi, não lembro quem que falou que vai lá para o Brás, né? De vez em quando eu vou lá para o Brás, escolho um monte de peças e eu montei aqui na minha garagem, na minha casa, uma lojinha. Eu tenho uma lojinha de moda e acessórios. Focada em quem? Ah, focada em mulheres. Eu só trabalho com roupa para mulher. É uma opção. Não, eu não foquei em mulher, não. Eu foquei só em meninas. Eu quero ter muita opção de roupa para as crianças que estão ali entre 9 e 12 anos de idade, 13 anos de idade, que ainda não é adolescente, mas já não é mais criancinha. Posso? Posso, por que não? Preciso? Não. Pense numa grande rede. Você tem, por exemplo, uma C&A, em que você tem roupa desde bebê até senhorinha. Agora, existem lojas especializadas em roupa para senhorinha. Existem lojas especializadas em roupa para bebê. Quanto mais específico, lembre-se, quanto mais eu caminho na cauda longa, mais eu vou ter variedade de sortimento para aquele perfil e provavelmente mais caro eu vou cobrar. Ou seja, eu perco volume, eu perco giro, mas eu ganho margem. Então são estratégias diferentes, trabalhar com volume ou trabalhar com margem. Pega um outro exemplo de empresa que focou em idade, gente. De uma empresa que está indo bastante bem, o pessoal da Play Kids. Play Kids começou devagarzinho, com um aplicativozinho ali. Eu lembro quando eles surgiram, que eu não dei muita bola. Aí um belo dia minha mãe resolveu fazer uma assinatura para minha filha. Então, os caras estão gigantescos hoje em dia. Assim como o pessoal da Galinha Pintadinha. Começou ali com uma brincadeirinha, uma musiquinha, dali a pouco ele começou a fazer bichinho de pelúcia, não sei o que, licencia para cá. Gente, Galinha Pintadinha estourou. Né? Na época lançou um monte de CD, hoje em dia não precisa mais de CD, mas músicas, direitos autorais. E no fundo, o que o cara criou? Nada. Ele só criou ali como pegar um produto, músicas que já existiam aí no senso popular e colocar num formato bonitinho, né? Com um desenho bonitinho. Baita genial que os caras fizeram. Posso focar em gênero? Posso. Né? Ainda existe hoje algumas academias, menos, várias unidades acabaram fechando, mas ainda existem academias, por exemplo, como a Curves, que são academias focadas no público feminino. Você fala, nossa, mas que negócio estranho. É estranho mais ou menos, gente. Né? O ambiente de academia não é, às vezes, um ambiente muito saudável para algumas mulheres, né? Porque elas querem ir para fazer a prática esportiva dela e não ficar sendo assediada. Né? E homem é um bicho meio tosco em alguns momentos, né? Para não falar sempre. Então, a mulher, o que era a Curves? A Curves você entra, faz as suas atividades e vai embora, acabou. Né? É o seu momento consigo, não é o seu momento social. Tem gente que vai para academia para fazer social. Né? O que mais gosta é de ficar batendo papo. Tem gente que não, quer ir para academia porque tem ali meia hora para fazer exercício e quer focar, né? Não quer ser atrapalhado de jeito nenhum. Tá? Então, a gente pode pensar
por exemplo, Camila, beleza, né? Você vê? E os caras são tão rígidos, né? Eu, na época que eu tive salão, eu fiz parceria com algumas unidades, mesmo quando eu fazia eventos lá dentro, eu não podia entrar. Então, eu levava a minha equipe, eu levava o material, eu tinha que ficar do lado de fora. Né? E eu achava muito legal isso, né? Porque eles realmente levavam a risco. Eles falavam, pô, Falcão, se eu deixo você entrar e por acaso, né, alguém passa e entra aqui, ou o marido de alguma cliente passa e entra aqui, como é que eu vou argumentar que aqui é uma academia só para mulheres, que é um ambiente extremamente protegido, entre aspas, para elas? Você tem toda a razão. Enfim, então, tem mercado, gente, para eu caminhar na cauda longa do jeito que eu quiser. Posso focar em renda? Posso. Né? Por exemplo, na hora que você emite um cartão desse tipo, sem limite, né, um cartão Black Unlimited, eu não estou oferecendo isso aqui para a classe média. Não estou oferecendo isso aqui para qualquer um. E não adianta você vir querer dizer que você é classe A. Não, você vai ter que comprovar. Né? Comprovar com o patrimônio, comprovar com o fluxo de gastos do seu cartão, seu extrato bancário. Então, segmentação demográfica. Dá para trabalhar isso? Dá. Por que pode ser uma segmentação míope? Porque, galera, não é toda mulher que pensa do mesmo jeito. Não é toda pessoa de 20 anos de idade que pensa do mesmo jeito. Não é todo rico que pensa do mesmo jeito. Então, às vezes, esses traços demográficos, ou mesmo os traços geográficos, né, os aspectos regionais, eles não necessariamente criam uma certa homogeneidade. E esse é um dos grandes objetivos da segmentação, é eu tentar homogeneizar. Por quê? Porque à medida que eu tenho um público um pouquinho mais parecido, né, ou seja, eu tenho menos variabilidade entre as pessoas, eu consigo com mais clareza, direcionar a minha oferta de valor. Então eu sei que ali eu estou vendendo só para pessoas que torcem para o Corinthians. Ali eu estou vendendo só para pessoas que são evangélicas. Ali eu estou vendendo só para pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+. Então, eu não vou gastar recurso de forma desmedida, né, arriscando dar tiro de metralhadora para tudo que é lado. Não, é um tiro bem certeiro. Tá? E sem qualquer alusão à violência, pelo amor de Deus. Tá? Ou seja, eu vou direcionar, eu vou ter mais efetividade dos meus recursos. Né? O meu retorno sobre o investimento vai ser mais interessante. Agora, na hora que eu pego só uma questão genérica, como demografia, como aspecto geográfico, muitas vezes eu não atinjo essa homogeneidade. Por isso que muitas organizações elas preferem criar uma segmentação utilizando uma base que se chama psicográfica, gente. A base psicográfica ela surge justamente dessa conscientização das marcas que renda, idade, gênero, orientação sexual, cor de pele, onde mora, onde trabalha, não necessariamente determinam o padrão de consumo. E aí, portanto, lá no final da década de 60, as pessoas começam a discutir que talvez haja traços psicológicos que são mais relevantes. E aí surge, no começo da década de 70, um modelo que se usa até hoje, é o modelo chamado LOVE. Love vem de, não é de amor, tá? Mas vem de List of Values, lista de valores, valores pessoais. E aí, portanto, eu consigo separar os consumidores em, por exemplo, preferências. Né? O que é um valor para aquela pessoa? Ah, família. Esse é o tipo de consumidor que sempre que pode ele vai priorizar ficar com a família. Não é uma pessoa que fica saindo, fica viajando, né? Uma pessoa mais difícil de ser expatriada e morar em outro país. Um valor importante, preservar o meio ambiente. Um valor importante, respeito, ética. Um valor importante, tranquilidade, segurança. Então, veja, eu posso pegar, por exemplo, como uma seguradora, como um banco, como a empresa de previdência privada e bater nessa tecla. Segurança, estabilidade na sua velhice. Né? Se você tiver algum problema, algum sinistro com seu carro, fique tranquilo. Isso funciona para aquelas pessoas. Não importa idade, não importa cor, não importa... Ah, não importa a renda, Falcão? Bom, a renda sempre importa um pouco, gente. Porque na hora que eu defino minha faixa de preços, né, eu já estou mais ou menos direcionando se é um público mais rico, ou um público mais classe média, ou um público mais pobre. Mas o meu foco não é a sua renda, o meu foco é o que você prioriza. Tá? Eu posso estar em qualquer uma dessas classes e, por exemplo, falar,
dane segurança, né? Não quero pensar em segurança tão cedo. Eu quero mais é curtir a vida. Mas o velho não pensa assim, "Ixi, tem muito cara já mais idoso que quer continuar curtindo a vida, né? E vive cada dia como se fosse o último. Tá? Mas enfim, Love é um modelo muito utilizado ainda até hoje. Outro modelo que surgiu na década de 70, que ainda é utilizado, passou por algumas adaptações, mas ainda é muito comum, é o VALS. O modelo VALS vem de values, tá? De valores, e lifestyle, estilo de vida. Nossa, pronto, voltou. Então, também, muito parecido com o Love, é isso. Eu vou entender como é que as pessoas gostam de se comportar. Né? O que, que elas acham que é mais relevante, o que, que elas priorizam na vida delas. Isso, portanto, são as bases psicográficas. Então, falamos de bases geográficas, falamos de bases demográficas, bases psicográficas, e a quarta base, que é bastante comum, gente, é a base comportamental. A base comportamental está muito relacionada a, por exemplo, o momento de compra. Então, eu vou abrir aqui uma loja de bebidas. Né? Eu gosto de tomar umas aqui, né? Algum de vocês já falou que toma todas, que é eclético, né? Que não tem problema com a marca de cerveja, só não gosta de Taipava, preconceito contra a pobre Taipava. Mas, enfim, né? Curte tomar uma bebida, curte uma festa. Aí você fala, vou montar. Né? As pessoas continuam querendo beber. E aí você fala, vou vender, vou criar um modelo de negócio aqui para vender bebida para quem está montando um churrasquinho ali em cima da hora no final de semana. Beleza. Você pode criar tipo um Zé Delivery da vida. Fala, não, quer saber? Eu quero ter um portfólio de bebidas muito mais amplo, muito mais sofisticado, então eu vou montar um armazém de bebidas com especialista em bebidas, porque eu quero que quando o cliente chegue, essa pessoa saiba explicar sobre os vinhos, sobre drinks, sobre combinações. Então, eu vou focar ali na pessoa que é um apreciador de vinhos, é um comportamento específico. Não, Falcão, que mané apreciador, o que a pessoa quer beber, encher a cara até cair. Né? Então, eu vou montar aqui um armazém, um depósito feião, mas vai ser barato, e eu vou vender aqui refrigerante, cerveja, qualquer bebida, tudo em fardos, tudo em caixote, né? Porque eu vou vender baratinho, mas eu só vou vender em grandes lotes. O cara que quer fazer a festa dele para comemorar mesmo, a festa da empresa, a festa de casamento, a festa do que quer que seja. Beleza, outro modelo de negócio. É um atacadão de bebidas, um distribuidor de bebidas. Isso é quando eu foco no aspecto comportamental, ou seja, o comportamento que está levando aquele consumidor a comprar um produto. Isso pode ser para bebida, isso pode ser para sapato, isso pode ser para pasta de dente. Tá? Então, você pode escolher qualquer um desses caminhos. Para fechar esse bloco, por que eu faço isso então? Por que eu tento criar essa separação, gente? No final das contas, o meu grande objetivo é esse aqui. Eu quero agregar valor ao meu negócio. Eu quero gerar vantagem competitiva, ou seja, eu quero ser melhor na briga do que o meu concorrente. E, portanto, quanto mais eu entender como é que o meu consumidor médio, enxerga valor, mais efetivo eu consigo ser. Mais porreta eu vou ser na minha argumentação, na minha comunicação, na minha apresentação de loja, no meu relacionamento, na minha precificação, nos serviços agregados de entrega, de estacionamento, de parcelamento, de garantia. Sei lá se algum de vocês já fez uma festa maior. Você vai lá e compra X caixas de cerveja, Y caixas de vinho, Z caixas de uísque. Gasta uma grana. Acaba a festa, sobrou bebida. Você fala, caceta, o que eu vou fazer com 10 caixas de uísque? Dependendo de onde você comprou, você consegue devolver. Exato, Marcelo, posso trabalhar com consignado. Tem muita loja que não trabalha com consignado, então fica com medo. Né? Você não vai armazenar direito, você vai pôr para gelar e depois de gelar, né? Ou você vai abrir e depois fingir e colar o rótulo bonitinho. Consignado é essencial para festa grande. Cara, eu não tenho certeza. Sempre tem o risco. Né? Eu lembro na minha festa de casamento, nossa, que difícil que foi definir que eu tinha os bebedores de uísque, eu tinha os bebedores de espumante e eu tinha os bebedores de cerveja. Cara, como é que você vai calcular isso? Porque você pega uma tabelinha aqui na média. Mas é na média. Né? E a gente caçou na época até que a gente achou um distribuidor com preço muito bom e que fazia um consignado. Eu tinha que comprar um pedaço, né? Ele não consignava 100%, claro, né? Ele vai ter que se comprometer com o fornecedor
Aí eu compro 50 caixas, uso uma caixa só, porra, uma logística que complexa para o sujeito, né? Então eu tinha que comprar um pedaço, mas, sei lá, 60% ele consignava para mim. Então, foi maravilhoso. Aí, óbvio, pedi um pouco a mais, né? Sobrou vinho pra caramba e deu tudo certo. Então, na hora que eu defino minha segmentação, eu já estou pensando nessas estratégias do que vai fazer mais sentido para o meu consumidor. Só porque eu quero ser bonzinho com o consumidor? Óbvio que não. Eu estou pensando em como é que eu vou pôr mais dinheiro para dentro de casa. Né? Mas essa visão só pensando em mim, essa visão egoísta, é perigosa hoje em dia. Então eu tenho que dosar. Como é que eu atendo bem o consumidor versus como é que eu consigo aumentar minha rentabilidade no final do mês. Para isso que eu faço esse esforço e por isso que isso é uma decisão estratégica, porque ela vai impactar N outras decisões que eu vou tomar na minha organização. Beleza, gente? Então, com isso eu fecho esse lembrete do que é segmentação. Vamos falar rapidinho do que é posicionamento para a gente entrar no planejamento. Gente, posicionamento nada mais é do que o resultado dos meus esforços para que o consumidor enxergue o meu produto de uma forma específica. Ponto. O que é diferenciação? Diferenciação são os esforços que eu faço na manipulação da minha proposta de valor para realmente ser diferente da minha concorrência. Diferente sempre, Falcão? Às vezes não, às vezes eu quero ser muito parecido. Tem organizações, tem marcas que preferem confundir o consumidor para que por meio dessa confusão você consiga conquistar a primeira venda. E aí, se você conquistou a primeira venda, de repente o consumidor continua comprando de você, se o seu produto for decente, obviamente. Mas vamos lá, qual que é a diferença então entre os dois conceitos? É o que está aqui. Diferenciação é o esforço que eu faço para me diferenciar da concorrência. E o posicionamento é a consequência, é o resultado disso. É como o consumidor efetivamente me enxerga. Então, por que eu faço diferenciação? Porque eu quero atingir um posicionamento específico. Esse é o meu objetivo. Aqui é onde eu consigo manipular as coisas. Percebe? E eu posso trabalhar a diferenciação, obviamente, no produto, no ambiente de vendas e na comunicação. Tá? Eu também posso trabalhar a diferenciação por meio da precificação? Bem mais ou menos, né? Porque se o seu produto é parecido com o do concorrente, você não vai conseguir trabalhar um nível de preço tão diferente assim. Então, o preço ele vai refletir todo o resto. Né? Você montou uma loja super simplesinha, você vai vender em grandes lotes, né? Você montou um atacadão. Né? Então, o seu produto vai ser mais barato por causa dessa ausência de um serviço agregado, por causa dessa loja mais feiosa, por causa de uma embalagem mais simples. Então, você mexeu no produto e no ambiente de loja, e isso impacta o preço. Não é que a sua diferenciação está no preço. Não, tá nesse resto. O preço é o reflexo disso. Tá? Então, diferenciação é o que eu mexo, posicionamento é a consequência. Fácil fazer isso? Às vezes não. Até porque eu trabalho um aspecto de diferenciação, amanhã o sem vergonha do meu concorrente vai lá e me copia. Né? Bom e velho Lavoisier. Né? Na vida, nada se cria, tudo se copia. Então, eu fiz algo que meu consumidor, que meu concorrente achou legal, eu não tenho mecanismos para impedir que ele de alguma forma me copie. Ah, Falcão, mas eu posso fazer uma patente? Sim, mas a patente não protege totalmente, gente. Ela protege só até a página 2. Ah, mas eu posso entrar com uma ação no Ministério Público. Por quê? Se o concorrente não mentiu, ele pode copiar exatamente a mesma propaganda que você. Ah, mas ele não pode contratar o mesmo influenciador. Por que não? Ele só não vai poder se você tiver firmado um contrato com esse influenciador, um contrato de exclusividade. E normalmente esses influenciadores não assinam esse tipo de contrato. E mesmo que tenha assinado e o concorrente consiga contratar o influenciador, a sua briga não é com o concorrente, a sua briga é com o influenciador. O concorrente pode fazer. Ou seja, dependendo do cenário, dependendo dos seus concorrentes, a tua situação pode ser bastante chata, bastante delicada. Né? Porque às vezes o cara é antiético, às vezes o cara quer só te sacanear. E às vezes é muito gostoso. Essa disputa é muito gostosa, é muito prazerosa. Né? Vejam aí, por exemplo, a relação entre BK e McDonald's, a relação entre Coca-Cola e Pepsi.
É claro que existe um conflito, mas existe uma provocação, né? Principalmente há anos atrás, a provocação era muito legal. Veja no YouTube alguns vídeos da Coca e da Pepsi. Né? Era muito interessante como uma alfinetava a outra. Hoje o mundo está um pouquinho mais chato, mais delicado. Mas, enfim, a briga pode ser saudável. Né? Vocês são concorrentes, vocês não são inimigos mortais. Tá? O que mais que eu pus aqui? Deixa eu lembrar. Posicionar, auto-desenvolver a oferta melhor. Que é a mesma coisa que eu já falei, nada de novo. Tá? Outra frase que eu trago para vocês é da professora Lupetti, no livro de Planejamento de Comunicação, quando ela está falando sobre o que é posicionamento de marca. Eu gosto desse trecho que ela fala o seguinte, ó, o consumidor ele está sendo impactado toda hora por um conjunto de informações, né, de comunicações altíssimo. Né? Tá todo mundo querendo a nossa atenção. Então, você está ouvindo rádio, é propaganda em cima de propaganda. Você está no Spotify, se não é a versão paga, você tem propaganda. Você está no YouTube, está um saco de assistir vídeo, toda hora propaganda. Você está na televisão, enfim. Em tudo que é lugar, as pessoas querem chamar a nossa atenção. O custo da atenção, o custo pela atenção não para de subir. É cada vez mais difícil você falar, consumidor, presta atenção em mim. O próprio feed das redes sociais está chato. Né? Um monte de conteúdo patrocinado toda hora. O Face primeiro ficou chato, o Instagram eu acho que agora está bastante chato também, enfim. Eu estou ficando velho em parte, mas eu acho muito chato essa invasão, essa intromissão das organizações. Mas enfim, o que a Lupetti fala? Ela fala, está muito alto esse volume de empresas querendo conversar com o consumidor. Portanto, que bom, Rafael, que você concorda. Acho que eu não sou tão maluco assim. Né? As empresas estão, às vezes, passando do limite. Mas, enfim, então, a grande dificuldade que as organizações têm hoje é justamente de conseguir atenção. E como é que, de modo geral, elas conseguem atenção? Conquistando um posicionamento que seja relevante para o consumidor. Porque à medida que o consumidor começa a entender que a minha marca, né, que o meu discurso vale a pena ser observado, é mais provável que ela pare, que ele ou ela pare para olhar na hora que eu estou falando. Então, o processo de seleção do consumidor, do que ele vai observar, do que ele vai ouvir, do que ele vai ler, é justamente algo que conversa diretamente com o posicionamento. E esse processo de seleção tem a ver com o grau de interesse que o consumidor tem. Porque ele só vai parar para prestar atenção se ele tiver interesse, e mais, ele só vai lembrar, meu mouse está travando, ele só vai lembrar, ele só vai reter aquela informação se realmente interessar a ele, claro. É justamente aí que entra o conceito do bom tripé, do tripé da boa comunicação. Já vou falar dele. Tá? Como assim? Como é que é essa lógica toda? Vejam, frase do Kotler e do Keller, né? De novo, para vocês lembrarem. Posicionar um produto, ou o posicionamento, é o ato de você desenvolver na cabeça do cliente uma imagem específica em relação aos seus concorrentes. Tá? É basicamente o que está ali. Então, uma posição específica, uma imagem específica, sempre em relação aos seus concorrentes. Então, eu me posiciono na minha arena competitiva. E para fazer isso, eu assumo uma dessas 5 posições. Qualquer uma dessas posições aqui, alaranjadas, são terríveis, são péssimas, e a posiçãozinha verde é uma posição que é simplesmente mais do mesmo, o mesmo pelo mesmo. Então, esquece, não vale a pena. O que você deve almejar é uma dessas 5. Ou você vai oferecer benefícios a mais que o seu concorrente e você vai cobrar mais por isso. Estou falando de um produto premium, é um posicionamento interessante. Se você for trabalhar com pessoas que têm essa capacidade de pagar a mais, certamente é interessante. Deixa o mouse travou ali agora. Que estranho, tô doidinho. Outra possibilidade, vou oferecer mais benefícios, mas vou cobrar o mesmo. Putz, difícil, né? Pode acontecer? Pode. Eu vou reduzir margem. Porque eu entendo que, pelo menos durante um período de tempo, essa margem mais baixa vai me ajudar a penetrar mercado. Perfeito. Se você consegue convencer o consumidor que você está entregando mais benefícios, ótimo. Última opção do mais aqui, que é a mais complexa de todas. Eu vou entregar mais benefício. Santo Deus do céu, vai, mouse. Eu vou entregar mais benefícios cobrando menos. Nossa, isso é difícil. E aqui você tem que tomar cuidado. Se você for muito mais barato que o seu concorrente, você corre o risco de cair num efeito psicológico do preço inverso. Ou seja, o consumidor vai olhar para você e vai falar, caceta,
Como é que pode? O cara está muito mais barato que o concorrente e está dizendo que entrega mais. O cara está sonegando imposto, isso aqui é mercadoria roubada, ele está utilizando ingrediente de segunda qualidade, dizendo que é bom. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por mais que o seu Kotler coloque lá que isso aqui é uma posição vencedora, cuidado. Tá? Não pode exagerar, o consumidor não é idiota de modo geral. Né? Às vezes ele pode ser meio bobo, mas ele não é idiota sempre. Tá? Outra posição que você pode oferecer é entregar a mesma quantidade de benefício, mas cobrando menos. Isso aqui normalmente a gente faz numa promoção. Então eu tenho ali o mesmo sanduíche que o meu concorrente, mas só essa semana eu vou cobrar 20% a menos que o concorrente. Então eu abro mão de margem com a expectativa de que mais pessoas vão ter interesse e curiosidade em experimentar o meu produto. E de repente elas gostam, depois dessa semana elas passam a consumir de mim. E aí o preço volta para o patamar normal, eu volto a ter uma rentabilidade boa. E a última possibilidade, gente, é eu entregar menos benefícios, mas cobrando muito menos. Pô, Falcão, mas não faz sentido nenhum você entregar menos benefício. Pensa em 25 de março, gente. Eu estou entregando menos benefício, é menos comodidade, menos sensação de segurança, menos parcelamento, né? Menos beleza. Muitas vezes, um produto mais simples. Né? Você não vai na 25 comprando um produto para o resto da vida. Né? Você quer resolver um problema pontual, você quer comprar uma lembrancinha, uma peça de decoração para um caso específico, né? Algum trabalhinho pontual que você tem que fazer, ou para você, ou para outra pessoa, enfim. Então, dá para trabalhar qualquer uma dessas 5 variedades aí que estão no azulzinho. Tá? O que está em laranja, depois vocês param para pensar, né? Eu vou entregar o mesmo benefício cobrando mais. Quem que em sã consciência vai pagar mais caro por um produto igual ou por um produto pior? Tem pé em cabeça. Né? Então, 5 possibilidades. E como é que eu divulgo isso para o mercado? Aí aqui entra o tal do tripé do bom posicionamento, ou tripé da comunicação. Primeiro, volta lá nas palavras da professora Lupetti. As pessoas só vão prestar atenção em mim se a minha comunicação, se a minha proposta for relevante. Se o consumidor, por algum motivo, ele olha para o que eu estou dizendo e fala, isso aqui não me interessa, isso aqui não faz sentido nenhum para mim, esquece. Ele nem vai olhar, vai passar batido. Né? Pensem quantas vezes vocês estão no metrô e vocês passam por uma comunicação ali e nem olha. Mas aí, de repente, você percebeu, assim, de canto de olho, que é um influenciador, um artista, um esportista, um profissional que você gosta muito. Você fala, opa, deixa eu olhar. O que está falando aqui? É relevante para você. De repente, você vê o símbolo de uma marca que você adora. Você fala, opa, deixa eu prestar atenção. O que estão falando aqui? Então, por algum motivo, seja pela cor, seja pela pessoa, seja pela marca, seja pelo formato, precisa chamar, atrair atenção. Isso é suficiente? Não, eu preciso chegar no segundo pé do tripé, que é a questão da credibilidade. Não adianta eu pegar uma marca, uma pessoa, uma cor, alguma coisa que seja relevante, mas eu falar algo em que o leitor, né, o meu interlocutor, não acredita. Não tem credibilidade nenhuma, né? Crível é a capacidade da pessoa acreditar. Tá? Puseram ali o Gil do Vigor para falar alguma coisa. Mas você olha e você fala, não é possível. O Gil está falando aqui é uma abobrinha do tamanho do mundo, né? Você esquece, segue embora. Comunicação inócua, sem efeito. Gastou dinheiro à toa. Mas é o Gil do Vigor. Dane-se que é o Gil do Vigor. O que ele está falando não faz sentido nenhum para mim. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Exemplo de pagar mais por menos. Benefícios são estabelecimentos, são lugares turísticos, a pessoa não tem coisa. Perfeito, perfeito. Agora, para pensar, Jamai e pessoal, né? Depois que você descobriu isso, talvez você já comece a falar para os seus amigos, falar, o dia que você for lá para, sei lá, para Conchinchina, cuidado, não vai para tal lugar, cuidado com aquele empreendedor, cuidado com aquele guia, né? Cuidado com aquela lojinha. Você começa a gerar. Enquanto eu tenho zero conhecimento, beleza, vou cair em armadilha. Mas na hora que eu passo a ter algum conhecimento, para mim e para minha rede de influência, eu vou evitar que as pessoas caiam nisso, porque, pô, eu sei que não tem valor. Né? Isso não precisa ser só um lugar turístico, não. Às vezes é um restaurante que fez uma comunicação linda e maravilhosa, você se convenceu de que valia a pena pagar uma fortuna, e você chega lá e você fala, nossa,
comida sem graça, né? Por que as pessoas estão vindo aqui? Às vezes é só uma questão social. Alguém importante falou por aí que é chique você ir num restaurante tal, e um monte de gente passou aí. E ninguém tem coragem de desmentir. Acontece direto, gente. Então, primeiro, relevância. Segundo, credibilidade. Terceiro e último. Gente, se eu estou num ambiente de concorrência, eu tenho que fazer um esforço para o cliente, não só para o consumidor, não só prestar atenção em mim, mas para ele lembrar de mim. E aí que eu preciso me esforçar para ser diferente. Se eu não crio algum tipo de distinção, de diferenciação, é muito provável que amanhã o cliente lembre: eu vi uma postagem lá do Gil do Vigor que foi super legal, mas putz, eu não lembro se ele estava falando da cerveja A, B ou C. E aí você gastou uma grana para contratar o cara, gastou uma grana para veicular aquela comunicação e o impacto foi zero. Então, preciso tomar muito cuidado com isso. E nesse cuidado, né, nessa consciência de ser relevante e ao mesmo tempo ser crível, mas também ser distintivo, existem N tipos de apelos que a gente pode ter, né, relacionados ao posicionamento. E as empresas estão cada vez numa situação mais complexa, né? Esse texto aqui do Celso, inclusive, fala um pouco isso, né, das empresas sobre cerco. Aqui o link, se alguém quiser ver, o texto do ano passado. Ele estava falando, cara, as empresas estão cada vez mais pressionadas porque elas precisam ser sustentáveis, elas precisam trabalhar bem a diversidade dentro delas, né? Elas precisam ser inclusivas, elas precisam ser éticas, elas precisam ser transparentes. Ao mesmo tempo, elas têm que sim entregar lucro para os acionistas, porque senão o acionista não quer mais ter aquela ação. Né? Então, o mundo está cada vez mais difícil. Mas eu preciso tomar cuidado, né? Eu não posso simplesmente sair fazendo qualquer coisa porque é modinha. Né? E para quem lê minimamente inglês, eu recomendo, não para prova aqui, não para. Mas esse é um texto que eu achei bem legal, né? Publicado pela HBR, a Harvard Business Review. E nesse texto, a Grace ela discute essa questão do oportunismo, né? Dessa ideia da lacração. Que, putz, não é simplesmente sair abraçando qualquer coisa. Né? Estamos agora no mês do Dia Internacional da Mulher, então vamos colocar tudo relacionado que a mulher é linda e maravilhosa. Nossa, que legal, você é uma empresa que respeita as mulheres, então? Aí você vai ver propaganda machista, você vai ver salários diferentes entre homens e mulheres. Cara, vocês não eram a favor das mulheres? Mesma coisa, mês do orgulho gay, coloca lá a bandeirinha do orgulho gay no logo. Nossa, que legal, você é uma empresa que defende, né, os direitos, a inclusão, o respeito. Você vê, a empresa não contrata homossexuais. Né? Exato, consistência zero, a empresa perde a credibilidade. Né? Então eu preciso abraçar questões em que eu realmente acredito, e eu preciso incorporar, né? O discurso tem que caminhar com a prática. Tá? Isso é um posicionamento. Posicionamento não é simplesmente se levantar uma bandeirinha a cada mês. Né? Bandeira do movimento LGBTQIA+, movimento negro, mulheres, movimento dos autistas, movimento... chega, o consumidor não é tão besta assim quanto algumas marcas ainda acham. Agora, é fácil isso? Não, gente, não é fácil. Né? Por exemplo, Ben Jerry's, né, aquela marca de sorvete, que tem uma certa presença no Brasil, ela é uma marca extremamente corajosa. Ela segue muito o que ela acredita e ela se posiciona. Mesmo, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, brigando com um mercado interessantíssimo para ela. Ela sempre defende, né, minorias. E, por exemplo, no ano passado, ela começou a defender os palestinos. E falou abertamente em Israel que ela defendia a causa palestina. Isso, obviamente, incomodou muitos judeus. Você fala, dane-se nada, o consumo dela lá em Tel Aviv, por exemplo, era altíssimo. Ela perdeu muita venda, o pessoal começou a boicotar. Mas é uma marca que prefere perder vendas, mas se manter consistente, né, pegando a palavra do Emerson aqui, se manter fiel à sua crença, do que ser uma marca que a Maria vai com as outras, né? Cada hora tá dançando uma música diferente. Mas, de novo, tem que tomar cuidado, tá? O mercado adora dar pedrada. Vejam, por exemplo, essa situação, acho que é 2015, não lembro mais, 2015, né? Do Boticário, quando ele, pela primeira vez com mais intensidade, ele criou uma campanha no Dia dos Namorados, mostrando diferentes casais. Gente, não sei se vocês chegaram a ver essa campanha, se vocês lembram dessa campanha,
situação de dois homens se abraçando, situação de duas mulheres se abraçando. Nada além disso. Mas um monte de gente disse que era um absurdo isso aqui. Um monte de gente acionou o CONAR, né, o Conselho de Autorregulamentação da Propaganda, que disse que isso era uma violação aos bons costumes, que isso estava destruindo a família brasileira. Né? Do mesmo jeito que o BK, no ano passado, quando colocou lá as crianças, falando sobre questões, né, o que é ser gay, o que é lésbica, o que é pessoa trans, um monte de gente falou, ó, vamos boicotar o BK, porque as pessoas, ou porque a marca está destruindo a família brasileira. Então, de novo, posicionamento é eu colocar a minha marca numa posição específica na cabeça do consumidor em relação aos meus concorrentes. Isso tem que estar diretamente relacionado às minhas crenças, isso tem que estar diretamente relacionado a quem eu quero ser como marca, a minha identidade. Mas eu preciso ter clareza de que eu vou, em algum momento, tomar pancada. Tá? Vão me tacar pedra, vão falar mal de mim, e eu preciso estar preparado para isso. Tá? É por isso que eu preciso tomar cuidado para não entrar no movimento só por modinha. Porque se eu não acredito de verdade, já vejo, Lucas, só um segundinho. Se eu não acredito de verdade naquilo, vai ser muito mais difícil eu me defender. Né? Eu vou ter muito menos argumento, eu vou ser muito menos sólido na minha argumentação. Tá? Deixa eu ver o que pôs aqui. Igual a Nike, quando foi um jogador negro de futebol americano que fez protesto contra o racismo. Ah, aquele cabeludão. Não é? Ele tem até documentário dele. Não lembro o nome dele agora. É verdade. É verdade. Então, às vezes é complicadíssimo, né, essa situação. Mas eu, particularmente, eu acho muito legal. Enquanto a empresa está realmente se posicionando, e se posicionando em relação a aspectos relevantes, não modinha, gente, fantástico. O que eu acho uma droga é quando a marca começa a se envolver com politicagem ou religião. Aí eu falo, cara, isso não tem nada a ver com o negócio, desculpa. Né? Mas se posicionar em relação a problemas sociais, putz, empresa e marketing são elementos do ecossistema social. Elas têm que sim fazer parte disso, elas têm sim responsabilidade nesse sentido. Né? Enfim, então aí é minha opinião. Né? Outro exemplo que eu trago aqui, o que foi que eu tinha colocado? Ah, texto também bem interessante discutindo, texto de 2019. Se é bom ou se é ruim esse posicionamento. Né? E aí eles pegaram a campanha do BK, quando o BK estava falando de você votar em branco. Né? Ou seja, você não escolher o seu candidato. E eles estavam entregando o sanduíche que outra pessoa tinha escolhido montar. Né? E o sanduíche vinha todo estranho. Vale a pena dar uma olhada, gente. De muita gente faz brilhar, Emerson. O problema é que a gente vive um momento de cultura do cancelamento, haters aos montes, né? Qualquer um se escondendo por trás de redes sociais, e aí o conteúdo acaba viralizando. Alguns idiotas por aí que se acham, não, às vezes são mesmo influenciadores, né? E eles acabam abraçando por interesses econômicos alguma causa, e aí taca pedra na empresa. E aí isso gera uma encheção de saco para a empresa, que precisa contratar relações públicas, precisa estruturar um processo de gestão de crise. Né? Então, exato, Carolina, exato. Também acho. Acho que eles foram na medida. Eles não disseram, olha, você tem que votar na esquerda ou na direita. Né? Como eu disse, tem empresário por aí que se posiciona. Né? Ah, eu sou a favor do Lula, eu sou a favor do Bolsonaro. Aí eu acho que passa do ponto. Né? A gente tem casos recentes, inclusive, né? Madeiro sofreu, durante o período ele perdeu vendas. O cara da Havan, o velho da Havan, ele sofreu um pouquinho, mas bem pouco. Né? O Durski sofreu bem mais no ano passado. Eu acho que não tem porquê, não me interessa saber se você gosta do Lula ou do Bolsonaro. O que me interessa é saber se você é a favor da corrupção ou não. E se você é contra a corrupção, que você se mostre como é que você, como organização, está tentando minimizar isso. Né? O que você está fazendo para conscientizar seus colaboradores, a comunidade na qual você está inserida? Como é que você está selecionando seus parceiros, seus fornecedores? De onde está vindo a sua matéria-prima? Né? Enfim, várias questões aí. Como eu disse, precisam estar relacionadas a essa palavrinha aqui, identidade. Se eu não tomo cuidado com isso, eu vou fazer besteira. Tá? E aí, como eu também já disse, no final das contas, né, o que eu preciso é entender que as cadeias de suprimento estão concorrendo entre si, mas, na verdade, as cadeias de valor estão concorrendo entre si. Né? Frase do Martin Christopher, né, que é um autor muito legal, que já fala isso há muitos anos. Você, como empresa, não concorre só com outra empresa, né, mas é toda a cadeia, porque se o seu fornecedor pisou na bola, você não vai entregar. Se o seu distribuidor pisou na bola, o produto não vai chegar no consumidor.
né? Então eu preciso enxergar essa complexidade bastante mais ampla. Aí acho que é para fechar essa parte, só trazer um videozinho aqui que alguns de vocês talvez já tenham visto, né? Mas algo que conversa muito com o que a gente tem vivenciado no dia a dia. Olha só. Olá, amigues. O que vai ser hoje? Amigues? Isso, nós somos um restaurante inclusivo. Ah, que bom. É bom porque daqui a pouco vai chegar um amigo nosso que é cego e ele vai precisar do cardápio em braille. Não, nós não temos isso, senhor. Ah, mas eu não prestei atenção, mas com certeza vocês devem ter rampa de acesso, banheiro adaptado para cadeirante, né? Desculpa, também não temos, senhor. Ah, entendi. Ah, olha só, a minha esposa ela vai vir daqui a pouco, vai trazer a minha filhada que ela é autista, né? Vocês com certeza então têm um menu com pictogramas otimizado aí para autista, né? Desculpa, também não. Ah, mas não tem problema, isso geralmente acontece, tá? Mas eu imagino que linguagem de sinais para surdos, você deve saber, claro, né? Não, senhor. Então eu lamento dizer que vocês não são um restaurante inclusivo, coisa nenhuma. E a verdade é que vocês só querem lacrar para ficar na modinha. Porém, minha amiga, Quem lacra, não lucra. Enfim, né? É muito comum a gente ver isso hoje em dia, a história das bandeirinhas que eu estava falando. Não sei se algum de vocês acompanhou o que aconteceu, não lembro se foi o final do ano passado, acho que foi começo desse ano, com o Bradesco. O Bradesco fez uma grande besteira de fazer um videozinho, né, com essa ideia de viralizar, sugerindo redução de emissão de gases, e eles estavam sugerindo redução do consumo de carne, falando abertamente. O videozinho saiu do ar, eu tenho uma versão aqui que eu baixei. O Bradesco só não se deu conta que vários clientes dele... Pois é, falar amigos é muito fácil, né? O Bradesco só não se deu conta que vários clientes deles são pecuaristas, pessoas físicas, são empresas que trabalham de alguma forma com agronegócio e, inclusive, empresas de leilão. E os caras, em questão de uma semana, perderam um monte de contratos gigantescos. Porque agora é bonitinho falar de ESG, né? Agora, então, vamos falar de sustentabilidade e vamos sugerir um negócio qualquer aqui. Gente, mas isso vai ser um tiro no pé para você. E literalmente foi. E aí depois, o Bradesco veio pedir desculpa, que aquele vídeo tinha sido um engano. Sim, é muito fácil, né? Você vai lá, mata alguém, depois fala, desculpa, eu não sabia que a arma estava carregada. Cara, comunicação é uma arma. Você pode ofender, você pode matar um monte de gente, sim. Não adianta depois você querer se desculpar. Né? Seu erro foi cometido. Canibalizou e muito jamais. Né? Vocês derem um Google aí, vocês vão achar. Né? Contratos parrudíssimos. E não precisava. Né? Eles não era um momento necessário de se posicionar com relação ao consumo de carne bovina. Você fala, meu Deus, de onde os caras tiraram isso? Dá uma caçada no Google, Juliana. Vale a pena dar uma olhada. Se não me cobrem aula, se você está tendo aula comigo, me cobrem aula, eu mostro para vocês. Enfim, uma doideira. Gente, isso então é posicionamento, né? Essa facilidade e essa dificuldade ao mesmo tempo de você construir esse lugar na cachola do mercado, de alguns consumidores, escolhendo com quem você quer conversar. De novo, se eu trabalho com todo mundo, vai ser mais difícil eu construir uma posição muito agradável, porque cada um pensa de um jeito. Por isso que primeiro eu tomo minha decisão de posicionamento, entendo como funciona, minha posição de segmentação, entendo como funciona a cabeça das pessoas, o que elas valorizam, o que elas gostam, o que não, e aí então eu construo o meu posicionamento muito por meio da minha diferenciação. Tá? E aí eu trabalho meus 4Ps, trabalho meu composto de marketing. Beleza? Podemos entrar em planejamento? Deixa eu ver que horas são. Ixi, 11h22 já. Silêncio, eu entendo que sim. Então, bora lá. Maravilha, Rafael, obrigado. Vamos lá, vamos falar brevemente, obrigado, Caroline. Vamos falar brevemente aqui sobre planejamento. Basicamente, a gente já vem falando de planejamento desde a aula do semestre da semana passada. Eu estou buscando informações, né? Estou buscando dados para eu entender o meu contexto, para eu entender o meu ambiente de marketing, ou seja, as variáveis que estão variando, por isso que é um processo, eu sempre vou coletando, e a partir dessa compreensão, eu vou tomar minhas decisões. Ou seja, né, se eu precisar definir o que é planejamento, e aí existem várias definições por aí, eu gosto de uma definição muito simples, que
Planejar significa decidir hoje o que eu vou fazer amanhã. Ponto. Planejar significa decidir hoje o que eu vou fazer amanhã. Planejar não é tomar decisão futura, porque eu já estou decidindo agora para onde vamos, com que recurso vamos, quais são as pessoas responsáveis, qual é o cronograma que a gente vai seguir. Então, eu estou decidindo hoje o passo a passo que vai ser seguido. E aí, óbvio, as empresas mais modernas, elas já têm metodologias muito mais flexíveis, né? Os métodos ágeis, por exemplo, que permitem que esse passo a passo vá se ajustando a mudanças do ambiente. Mas as grandes decisões já foram tomadas no passado. Então, vejam, está num dos próximos slides aí. Planejar não significa eu saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Isso não existe, gente. Né? Se eu tivesse a capacidade como ser humano de saber exatamente o que vai acontecer, eu acertava na Mega Sena todo mês. Né? Eu explodia de ganhar dinheiro fazendo o produto certíssimo naquele momento. Né? Eu evitava todo tipo de acidente. Não dá, eu até posso acreditar na mãe de Iná, né? Em qualquer tipo de previsão, mas isso é futurologia, isso não é gestão de negócio. Qual que é o grande objetivo do planejamento? Qual que é o grande obstáculo do gestor, do administrador? É tentar minimizar o risco. É eu sentir um pouco o cheiro de quais são as possibilidades, né? Quais são as tendências, quais são os padrões que existem, e para isso eu preciso dos dados. E aí, a partir dessa compreensão, eu falo, olha, me parece mais seguro a gente ir para A do que ir para B, ir para o sul do que ir para leste. Esse é o trabalho do administrador. Tá? E dependendo do seu nível de complexidade, a decisão pode ser simples, sim. Mas muitas vezes a decisão não é tão simples. Não é só juntar uns dados ali, cruzar esses dados para ter informação e tudo bom. Não. Por exemplo, ontem eu podia estar pensando, final de semana está chegando, vou tomar um sorvete com a minha filha. Que sabor que eu vou querer? Eu vou querer tomar um sorvete de doce de leite, lá no Bacio di Latte. Aí eu chego lá, hoje, acabando a aula aqui, eu corro lá, putz, não tem sorvete de doce de leite. Tudo bem, vai. Sorvete é bom pra caramba, eu vou querer tomar um sorvete de chocolate. O risco, né, a frustração pela não concretização da expectativa, né, a dissonância cognitiva, ocorreu, mas foi pequenininha. Por quê? Porque o comprometimento dessa decisão é mínima. Agora, se eu fui contratado para decidir em que cidade, em que região eu vou construir a nossa nova planta sucroalcooleira, porque não para de subir o preço do combustível, eu quero ganhar dinheiro com isso também. Né? Então, eu vou decidir onde eu vou construir. E aí eu faço minhas análises aqui, eu falo, vamos construir uma nova fábrica em Diadema. E aí, de repente, eu percebo, dali a 6 meses, que eu fiz a maior besteira do mundo. Eu devia ter construído essa fábrica lá em São José do Rio Preto, do outro lado do estado. Tranquilo, né? É só pegar aqui, levar para lá. Não, tranquilo, você tá maluco, mané? Não dá, né? Você gastou uma fortuna com o terreno, com a construção, com contratação de pessoas. Não dá para você pegar como se fosse Lego, né? Aquelas casas pré-montadas e levar para lá. Não existe isso. Ou seja, dependendo do grau de complexidade, o meu planejamento vai precisar de muito mais dados, de muito mais processo analítico, do que uma decisão mais de curto prazo. Mas, de novo, o planejar é eu analisar hoje e eu tomar as decisões hoje sobre o que a gente vai fazer com os recursos que a gente tem à disposição. Tá? 2 frases, então, que eu trago aqui de diferentes livros de planejamento. Primeiro, planejar não é prever o futuro. Nenhum administrador tem essa capacidade com perfeição. Falcão, mas o professor de TI falou que a gente tem modelos preditivos que a gente consegue. Só que esses modelos preditivos, eles têm uma quantidade de erro bastante grande, dependendo do que você está analisando. De repente, do nada, aparece um negócio chamado coronavírus. Nenhum modelo preditivo tinha previsto coronavírus. De repente, aparece um alagamento em Petrópolis, uma chuva torrencial e destrói Petrópolis. Nenhum modelo preditivo tinha esperado isso. De repente, aparece um tsunami lá no Japão e destrói o meu fornecedor. Nenhum modelo preditivo tinha previsto isso. Tá? Então, eu não consigo ter certeza do que vai acontecer. Sim, mas é muito simples. Né? Quanto mais complexa for a sua decisão, mais dados você precisa. Tá? Acho que é isso que você está perguntando, né, Carolina? Então, quanto mais risco você tem na sua decisão,
mas você precisa tomar cuidado. Por exemplo, você ganhou aí um dinheirinho, você comprou uma raspadinha, né, um papelzinho que você raspa, e você ganhou ali R$ 500. E você fala, oba, que legal, né? Vou aplicar esse dinheiro. E aí você resolve comprar uma moeda, uma criptomoeda aí, uma altcoin, né? Não Bitcoin nem Ethereum, você compra uma altcoin aí, e essa altcoin do dia para a noite perde valor e os seus R$ 500 se tornam R$ 5. Foi ruim? Foi. Pô, você perdeu R$ 500. Precisava ter analisado mais? Ah, era bom, né? Mas não te matou. Aí pensa que, por outro lado, a dona Maria tinha recebido, ela tinha sacado todo o fundo de garantia dela. E o sobrinho dela, que estava estudando um pouquinho aí de blockchain, ele falou para ela, ô tia, pega aí esses seus R$ 200.000 que você juntou para a tua aposentadoria e compra aqui essa criptomoeda, porque eu estou pesquisando aqui ao futuro, você vai ficar rica daqui a 2 meses. E a dona Maria coloca os R$ 200.000 lá nessa altcoin, e 2 meses depois, aqueles R$ 200.000 viraram R$ 20. Gente, veja só, né? Uma situação extremamente grave. Ou seja, ela se lascou. Talvez tenha afundado qualquer chance de sobrevivência dela, se ela dependia daquela grana. Ou seja, a complexidade, o risco, a consequência de uma decisão ruim lá para a dona Maria é infinitamente maior do que o risco da sua decisão, Caroline, de investir esse dinheiro. Quando eu tenho um risco menor, quando o meu impacto é bem menor, eu posso ser mais apressado, eu posso ser mais arrojado. Porque eu quero tentar ganhar timing, eu quero, de repente, ser mais rápido que meu concorrente. Agora, quando a decisão vai impactar a longo prazo, vai realmente ser algo que vai cascatear, né? Vai influenciar N outras decisões, N outras áreas, aí eu preciso tomar mais cuidado. Vamos conversar mais, vamos buscar outros fornecedores, deixa eu conversar com um especialista, vou contratar aqui um consultor jurídico, né? Vamos com calma, tá? Vamos fazer um processo analítico melhor. Ah, porque eu quero construir uma bola de cristal? Não, porque não existe construir essa bola de cristal. O que existe é entender quais são os possíveis caminhos e entender, se eu for por A, que risco está envolvido. Ah, esses, tá bom. E aí como é que, segundo pedaço da frase aqui, como é que eu me preparo para esses riscos? Desse jeito. Tá, e se eu for pelo caminho D de dado, o que acontece? Ah, isso aqui, como é que eu me preparo para isso? Pronto, montei plano de contingência e montei plano de como eu vou seguir. Tá? Então, de novo, quanto mais complexo, quanto mais risco envolvido existe, mais sofisticado tem que ser o processo de planejamento. Tá? É isso. Uma pequena organização não tem estrutura e nem tem timing para ficar fazendo grandes planejamentos. Isso quer dizer que ela não deve fazer planejamento? Não, tem que fazer planejamento sim. Infelizmente, a maior parte dos pequenos empreendedores não faz planejamento. Tá? E outra frase importante aqui. Ficou claro, Corinne? De nada. Outra frase importante aqui, né? Planejar, que eu já falei. Planejar não é uma decisão futura. Eu planejo hoje, com base nos recursos que eu tenho hoje, com base na minha análise hoje, para onde nós vamos e como nós vamos. Aos poucos, na implementação, na parte tática, é que eu vou ajustando. Tá? Quando a gente estuda métodos ágeis, Scrum, Kanban, os sprints, eu já estou falando na parte operacional, né? Que precisa ser incremental, precisa ser flexível, precisa ser formada por times pequenos, multidisciplinares, né? Os squads. Isso é a implementação. Vou ajustando. Mas as grandes linhas, elas vieram antes, por meio de um processo analítico. Tá? Qualquer empresa mais estruturada, ela vai ter isso. Ela vai ter o pessoal lá de BI, de Business Intelligence, está quebrando a cabeça para entender para onde vamos, como vamos, com muita tecnologia, com muito dado, né? Trabalhando tudo aquilo que vocês já ouviram falar. Tá? Ou seja, pessoal, no final das contas, né, gosto muito da frase aqui do Deming, né, um dos responsáveis por todas as inovações no mundo dos negócios lá no pós-guerra, você precisa de dados. Ponto. Porque se você não tem dados, você só tem opinião. E desculpem a comparação chula, mas opinião é que nem bunda. Todo mundo tem a sua. Né? E a minha opinião pode ser diferente da sua. Qual que é melhor? Qual que é o melhor time de futebol? Cada um vai falar uma coisa. O cara que é do Santos vai falar que é do Santos, o Palmeirense vai falar que é do Palmeirense, São Paulo vai dizer que é São Paulo, o outro vai dizer que é o Chelsea, o outro vai dizer que é o, sei lá. Então, opinião é importante? Às vezes até é. Né? Às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade, essa capacidade de ir além dos números, né? Ir além do óbvio.
Mas o mundo hoje em dia depende de dados. Tá? Por quê? Porque as variáveis não param de variar, gente. Vamos lembrar lá do ambiente de marketing. E cada vez essas variáveis variam de forma mais maluca, né? Que é o tal do mundo VUCA. Travou aqui, né? E o tal do mundo Bunny. Sugiro que vocês deem depois uma olhadinha. Esse texto está muito bem escrito. Tá? Ou seja, se as variáveis não param de variar, se as variáveis são cada vez mais complexas, né, em maior número, eu preciso sim estruturar um processo de planejamento. Não só em marketing, né, em todas as áreas. Gestão de pessoas. Como é que eu vou captar talentos? Como é que eu vou eliminar um gap entre o que as faculdades estão entregando e a minha necessidade como organização? Portanto, como é que eu vou criar um programa de capacitação e treinamento? Isso é planejar. Porque você fala, porra, eu vou gastar aqui 50 mil reais por colaborador de treinamento. Mas e se esse cara amanhã virar as costas e for trabalhar no meu concorrente? Portanto, eu preciso ter uma estratégia de retenção desses talentos também. Preciso ter estratégia de planejamento em logística. Quais vão ser os meus fornecedores de matéria-prima, de distribuição, de armazenamento, fornecedores de tecnologia. Todas as áreas precisam de alguma forma de planejamento, gente. Tá? Então, a gente sempre vai partir de um momento analítico. Tá? Aqui não estou falando só de marketing, estou falando de planejamento. Eu sempre vou partir de um entendimento da situação. Entendi a situação, eu vou para o segundo momento, que é a definição da estratégia. Como vamos perseguir um objetivo? Depois eu vou para o terceiro momento, que é a parte tática, operacional. Como é que eu implemento essa estratégia? Qual vai ser o passo a passo? Então, entendimento analítico, definição da estratégia, decisório, implementação, passo a passo. Qualquer área passa por esses três. Grande problema é que a área de marketing, historicamente, foi muito jogada para a parte tática. Sai aí gerenciando os 4 P's, gente. Vamos lá, vamos tocando marketing, porque marketing é ser criativo, marketing é fazer uma boa comunicação. E não é só isso. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E se eu não tomar esse cuidado, né, eu acabo sendo meio que uma galinha sem cabeça, né? Não sei se vocês já viram. Né? Você mata ali a galinha, ela continua correndo por aí. Para onde? Para qualquer lugar. Né? Aqui não é uma galinha, é um peru. Mas enfim. Tá? Uma das definições de planejamento que existem é essa aqui do professor Casson, lá da GV. Né? Eu destaco alguns pedaços aqui da definição dele. Planejar. Tadinha, né? Tadinha mesmo, mas né? Quem gosta de comer carne branca. Deixa eu tirar. Não dá para tirar porque eu preciso falar aqui da definição. O que é o planejamento? Ordenamento e racionalização, ou seja, eu preciso organizar. Existem N dados por aí. Quais são os dados relevantes para mim? Para que eu faço essa organização? Alguém pintou aí. Pronto, escondeu. Valeu. Como é que eu faço essa organização? Eu faço por meio de tomada de decisão. Tá? Mas, gente, só um parênteses aqui, tá? Tem um monte de empresa nessa mesma situação aqui, correndo feito uma maluca para tudo que é lado. Tá? Super comum isso acontecer. Falta direcionamento, né? Falta priorização estratégica. Então, vou organizar e vou racionalizar tudo que eu posso hoje com os meus recursos. Se eu sou pequenininho, eu não trabalho com Big Data. Se eu sou pequenininho, eu não tenho softwares invocados aí de gestão de relacionamento. Eu vou trabalhar com papel e caneta. Estou trabalhando isso. Para que eu faço isso? Para dar um norte. O objetivo do planejamento é dar um norte. Quer dizer, então, que esse norte é o caminho certo? Não sei. Eu espero que o responsável pelo planejamento tenha conseguido reduzir o nosso risco na hora que ele fala, ó, é para lá que eu vou. Né? O presidente de uma empresa, um CEO, ele ganha bem pra caramba, porque ele é o cidadão ou a cidadã, né? Ele é o responsável por falar, olha, eu entendo que o nosso norte tem que ser esse. Ele corre esse risco. Né? Então, já que ele corre esse risco, ele tem uma responsabilidade gigantesca, e por isso que ele é bem remunerado. A gente fala, ele ganha e não faz nada. Faz. Ele assume todo o risco. Né? A pessoa que ocupa essa posição de liderança, ela literalmente ela tem que ser capaz de falar, ó, manda para cá, né? Eu assumo, vamos lá. Tem um monte de gente se descabelando, socorro, o barco está afundando. O cara fala, calma lá, vamos pensar aqui, vamos para cá. Desse jeito aqui a gente sobrevive, desse jeito aqui a gente cresce, desse jeito aqui a gente consegue competir com o nosso concorrente. Tá? E muito disso, hoje em dia, tem a ver com essa frase aqui do... Deixa eu tirar esse, cadê? Esse negócio aqui, senão vai começar. Valeu.
vai começar a atrapalhar. Vai começar a atrapalhar. Muita organização já entendeu isso e começa a trabalhar justamente essa frase aqui do Seth Godin. Tá? Esse carequinha aqui é o Seth Godin. Grande, na minha opinião, um grande escritor, um grande palestrante, um cara que entende muito de marketing. O Seth fala, ó, para de ficar sendo ingênuo e ficar desenvolvendo produto para depois enfiar a goela abaixo do mercado. Faz o contrário. Entenda o processo de empatia e primeiro vai conversar com o seu consumidor e aí você ajusta os seus 4 P's para o que ele realmente quer, deseja, precisa, tem condições de pagar, de comprar, tem acesso. Então desenvolva produtos específicos para os consumidores e não o contrário, não vá em busca de consumidores para o que você já desenvolveu. Né? Para de olhar um pouco para o próprio umbigo e assuma o que se chama uma orientação para mercado. Entenda concorrente, entenda consumidor e se posiciona a partir disso. Essa lógica toda precisa ser organizada em algum modelo, gente. Existem N modelos por aí. Esse é o modelinho que está no livro do Kotler. Tá? Mesmo os modelos mais diferentes, eles de alguma forma navegam aqui. Tá? Então eu tenho lá um momento bastante definido pela cúpula, pelo board, né? Não é marketing. Então, eu defino quem é a empresa, MVV, missão, visão e valores. A partir disso, aí entra já cada área na sua especificidade. Marketing vai tentar entender o ambiente, micro e macro. Faço um bom diagnóstico disso e defino para onde vamos, qual que é o norte. A partir disso, defino as estratégias. A partir disso, defino o meu programa de ação, parte operacional. E de alguma forma vou acompanhando. Métricas, feedback, KPIs. Hoje, essa parte aqui de objetivos até o tático entra no que se chama OKRs. Né? Então, eu defino os objetivos e os resultados chaves. Objectives and Key Results. Então, eu crio lá o meu mapa de OKRs, crio as minhas métricas principais a serem seguidas e de tempos em tempos eu volto para cá e verifico. Estou me aproximando do que eu gostaria ou não? O mundo continua fazendo sentido daquele jeito que eu tinha analisado lá atrás ou não? E aí, a gente entra no processo de marketing, em que eu revisito e reflito sobre minha segmentação, sobre o meu posicionamento e sobre a gestão do meu composto de marketing. Claro, Emerson. Vamos lá. Eu tenho KPI, que são Key Performance. Indicadores-chave. Quais são os mais importantes? Já escrevo os outros. Por exemplo, imagina que você vai dirigir um carro. O que você precisa ter ali no seu painel do carro? Putz, eu preciso saber a velocidade, eu também preciso saber nível de combustível. Tá bom, legal. Eu preciso obrigatoriamente saber quantos quilômetros o carro já percorreu? Não, então tira. Eu preciso obrigatoriamente já saber qual é a temperatura do motor? Não, o que eu preciso é ter uma luzinha, que se ele esquentar demais, ela acende. Então, ao invés de você pôr lá uma setinha, você põe só uma luzinha. Eu preciso saber... sei lá, X, preciso, acrescenta, né? Você vai construindo seu painel. Agora, vamos imaginar que em vez de um carro, a gente está falando de um avião. Cara, eu preciso saber mais coisa do que dirigir um carro, né? Porque ali eu tenho um problema que o chão está bem lá embaixo. Se eu cair, eu morro. Então, eu preciso saber, por exemplo, altitude. Eu preciso saber, por exemplo, temperatura. Né? Então, coisas que num carro eu não preciso necessariamente saber. Então, eu preciso de um painel, que a gente chama de dashboard. O brasileiro adora usar a palavra em inglês, né, gente? A gente tem que se acostumar com isso. Eu preciso de um dashboard, um dash, né, que condiga com as necessidades do avião. Você fala, Falcão, não é nem carro nem avião, a gente vai andar de bicicleta. Pô, cara, não dá para pôr na bicicleta um painel de 2 metros de comprimento. Na bicicleta eu vou ter um reloginho. O que eu quero saber? Eu quero saber quilômetros percorridos e quero saber distância percorrida, sei lá, tempo que a gente percorreu. Beleza, então um painelzinho com 2 informações. Quero sofisticar mais, aperto o botãozinho aqui, aparece caloria, não sei o quê. Ok, o resto é supérfluo. Mas o meu dashboard mesmo vai ter essas 2 informações, distância e tempo. Então, esses são os meus 2 KPIs. Beleza. Isso tem que conversar com a outra sigla que eu falei, que são os OKRs. Os OKRs vêm de Objectives and Key Results. Pus em maiúsculas as letras. Ou seja, objetivos. Onde eu quero chegar e resultados chaves. Como é que eu tenho certeza que eu estou me aproximando? Basicamente, pegando a nomenclatura mais antiga, são os objetivos e metas.
A meta nada mais é do que a quantificação dos objetivos. É que os Key Results, eles são um pouquinho mais sofisticados. A gente não tem tempo aqui de ficar falando sobre isso, mas talvez aqueles que fizerem planejamento estejam discutindo. Eu não estou ministrando planejamento esse semestre, então não sei exatamente o que o professor Arthur vai abordar. Tá? Mas quem for trabalhar com planejamento precisa dominar o OKR hoje em dia. Tá? É essencial. Então, de novo, toda a parte aqui de objetivos, estratégias e táticas vai estar abarcada, vai estar compreendida pelos OKRs. De nada, Emerson. Tá? E toda a parte de resultados aqui vai estar dentro de indicadores / métricas, muito especificamente dentro dos KPIs, que são as métricas essenciais que você acompanha. Então, de tempos em tempos, eu revisito. E, de repente, eu mudo os meus OKRs. Eu ajusto. O que eu não posso é falar, olha, nosso objetivo é ir para cá. Dali a 3 semanas eu falo, não, nosso objetivo agora é ir para cá. Dali a outras 3 semanas eu falo, não, quer saber, eu estava errado, vamos voltar para lá. Depois de outras 3 semanas eu falo, não, agora é para o outro lado. Aí você fica patinando, você fica igual uma barata tonta. Voltando ali para a imagem que vocês não gostaram, eu fico ali igual a galinha sem cabeça. E tem empresa que faz isso. A empresa não tem consistência, cada hora ela quer um negócio. Se cria, tem até um conceito para isso, se cria uma esquizofrenia em marketing. Cada hora você é uma coisa. Uma hora eu quero vender para rico, outra hora eu quero vender para pobre. Uma hora eu sou mais voltado ao público judeu, outra hora eu sou mais voltado ao público evangélico. A outra hora eu só quero vender para loiras, outra hora eu só quero vender para homens morenos. Caroline, em parte sim. Na verdade, em parte você define não só na missão, mas no MVV. MVV significa missão, visão e valores. Tá? Então, na hora que eu defino essas 3 coisas. Porque na missão, eu vou definir a minha essência. Mas a missão não necessariamente ela está relacionada a um objetivo trimestral. Na missão eu vou falar, olha, eu quero ser uma empresa que estimula a educação no Brasil. Okay. Só que eu não estou falando de que forma, eu não estou falando para que público, eu não estou falando de naquele mês crescer mais, aumentar vendas, aumentar renda, rentabilidade, aumentar portfólio. Tá? Então, o objetivo ele é mais específico. O M da missão é a minha essência. Por que eu existo? É porque eu quero estimular a educação no Brasil. Não é porque eu quero fazer as pessoas ficarem satisfeitas de comer chocolate. Não é porque eu quero fazer as pessoas terem facilidade de mobilidade. Não, meu foco não é mobilidade, meu foco é educação. E óbvio, eu estou pensando em educação porque eu entendo que educação, aí vai estar lá em valores, né? Eu entendo que educação de alguma forma impacta a renda, educação de alguma forma impacta mobilidade social, impacta a geração de emprego, né? E isso de alguma forma vai impactar sim mobilidade, mas o meu foco inicial é educação. Tá? Então tem a ver? Tem. Por isso que a gente começa aqui com a missão. O que eu não posso é falar, por exemplo, eu sou uma empresa que deseja valorizar a saúde das pessoas. Eu vou montar então aqui uma lojinha de comidas, de alimentos. E aí eu começo vendendo produtos naturais, grãos, alguns pós, farinhas diferentes, coisas do tipo. E de repente eu percebo que, putz, olha só, gente, tá legal, mas dá muito mais dinheiro se eu começar a vender refrigerante aqui. Aí eu ponho refrigerante. Aí vem um fornecedor de cigarro, me faz uma oferta maravilhosa, eu falo, putz, olha só, quer saber, eu vou começar a vender cigarro também, porque dá dinheiro. Ah, vai. E o consumidor compra se ele quiser, né? Eu não estou obrigando ninguém a comprar cigarro. Então, tudo bem. E aí você começa a criar um monte de outras frentes, outras fontes de receita que não condizem com a sua ideia inicial, que era justamente valorizar, aumentar, desenvolver a saúde das pessoas. Isso é muito comum. A maior parte dos pequenos empreendedores nunca parou para pensar sobre a missão. Né? Por que eu existo? Por quê? Porque empreendedorismo no Brasil, basicamente, é um empreendedorismo por necessidade. Eu estou empreendendo porque eu preciso de dinheiro, eu preciso pôr grana dentro de casa. Ponto. E não por oportunidade. O empreendedorismo por oportunidade é esse empreendedorismo, esse esforço, que faz com que eu inicie um negócio, desenvolva um negócio, porque eu enxergo um potencial interessante ali em algum lugar. Isso no Brasil é muito raro, infelizmente. Tá? Por isso que a quebradeira no Brasil é tão grande. A mortalidade das organizações é gigantesca. Que a pessoa está desesperada, é um cachorro acuado. Ela saca o fundo todo dela, saca todo o dinheiro que ela tinha, faz empréstimo, que ela quer montar um negocinho dela ali. Né? É triste, mas é a nossa realidade. Beleza? Respondido? Maravilha.
Alguma outra questão, pessoal? Tá? Então, em termos de planejamento, basicamente é isso. O que vocês precisam saber além disso? É que para esse, de nada, que é isso? É para esse momento de análise, para esse momento de reflexão, para esse momento de tomada de decisão dentro de todo esse processo, eu tenho o que se chamam ferramentas de análise estratégica. A gente não tem tempo de entrar em detalhes nelas. Eu deixei aqui vários slides para vocês, deem depois uma olhada. Para a prova, eu não vou cobrar absolutamente nada específico, só precisam saber que existem. Tá? Mas para aqueles que quiserem aprofundar, eu fiz um resumão. Então, primeiro, existe um negócio chamado ciclo de vida do produto, que é literalmente, né, o sucesso ou o fracasso de um produto. Desde o momento em que ele é lançado até o momento, eventualmente, em que ele é morto, ele acaba, né, ele é tirado do mercado. Então, você tem o início, o lançamento. Se o produto tem sucesso, ele cresce. Em algum momento, você satura o mercado, ou seja, você chega no máximo do potencial de vendas. E aí, talvez, em algum momento, esse produto comece a decair. Alguns produtos, como esse aqui que eu estou mostrando na câmera, não chegaram a decair direito. Né? Eles atingiram, sim, a maturidade, né, a saturação do mercado. Mas, gente, caneta Bic não passa por uma inovação significativa, sei lá há quantas décadas. E vai sumir do mercado, porque agora as pessoas só querem comprar Montblanc. Não. Eu, pelo menos, vou continuar comprando Bic, eu adoro Bic. Né? Funciona bem pra caramba, se acompanha quanto tem de tinta, é gostoso de escrever, enfim. Se perder é baratinho, não tem problema nenhum. Então, o ciclo de vida do produto serve para eu entender em que momento o meu produto está. Sempre essa curva aqui? Não, existem vários tipos de curva, né? É importante eu ir acompanhando como estão minhas vendas, e é importante eu entender cada pedaço, tá? Como eu disse, vou deixar para vocês, eu preciso avançar agora para comentar alguns exercícios, tá? Então, pus aqui um resumão da introdução, do crescimento, da maturidade e do declínio, tá? Então, isso é o CVP, ciclo de vida do produto. Outra ferramenta importante de vocês saberem que existe. É uma ferramenta que pode ser chamada de PEST, de PESTEL ou de PESTAL. Opa, cadê aqui? É a mesma coisa. O que é essa ferramenta? É nada mais que um monte de colunas que você usa para organizar aspectos sobre o macroambiente. Falamos na semana passada do que é o macroambiente. Então, eu vou pensar, para o meu negócio, o que impacta? Será que o aspecto político é relevante? Eu preciso aqui tomar cuidado, ano de eleição, isso aqui vai atrapalhar meu negócio, né? Falta de acordos bilaterais, problema aí da Rússia e posicionamento do nosso presidente. Então, lista de que forma isso impacta. Problemas culturais, será que de alguma forma o problema cultural... Calma aí, Camila. Problemas culturais de alguma forma me afetam? Afetam. Então vamos lá, vamos falar aqui de aspectos culturais, demográficos, etc. Não afeta? Esquece essa coluna. Tá? Pestal vem justamente, o pestel vem justamente do nome das colunas. Político, econômico, social, e quando eu falo de social, estou falando de demográfico e cultural, tecnológico, ambiental e legal. Então você coloca a coluna que você quiser, você pode só colocar 3, só colocar 4, enfim, tá? Depende do que você precisa. Camila, eu vou colocar no mudo esses slides, tá? Se você tem alguma pergunta específica, me diga, mas não tenho tempo de aprofundar, eu tenho mais 20 minutos para falar sobre atividades ainda. Tá? Então, a ideia é fazer um resumão aqui, tá? E não aprofundar tudo. A aula de PDP a gente não tem tempo de aprofundar tudo. Tá? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Para me escrever, se ficar com vergonha, escreve em off aí. Outra ferramenta importantíssima, gente. 5 forças de Porter. O grande estrategista Michael Porter, professor lá de Harvard, ele propôs há muitos anos esse modelinho, e nesse modelinho ele organizou as forças que ele entende que são relevantes, não mais do macro, mas do microambiente. Tá? E as 5 forças estão listadas aqui. São elas a concorrência que já existe, são elas o poder de barganha, né? O poder que o consumidor tem, o poder de barganha do fornecedor, o risco que eu tenho de novos entrantes, ou seja, novos concorrentes, e produtos substitutos. Para que serve esse modelinho do Porter? O que funciona aqui é o seguinte, eu preciso entender, então, que essas 5 forças vão, de alguma forma, atrapalhar o meu desempenho de marketing, com maior ou menor intensidade. Portanto, eu devo analisar e descrever cada uma delas, pensando, por exemplo, como é que eu aumento a minha vantagem competitiva para aumentar minha capacidade de brigar com os concorrentes? E aí vem a reflexão.
O modelo por si não dá resposta, gente. Do mesmo jeito que uma chave de fenda não aperta um parafuso sozinho. Ela é uma ferramenta que te auxilia. Então aqui eu vou ter que quebrar a cabeça. Fornecedor, como é que eu reduzo o poder de barganha do fornecedor? Como é que eu crio vínculos, parcerias estratégicas? Como é que eu reduzo o poder de barganha do consumidor, aumentando a percepção de valor dele em relação a mim, né? Aumentando o desejo dele em relação a mim? Como é que eu reduzo o risco de novos entrantes, aumentando barreiras de entrada, batendo na porta do governo e falando, governo, cria aí uma lei, né? Aumenta a dificuldade de importação de produtos, enfim, me protege, pelo amor de Deus. E riscos substitutos, como é que eu continuo inovando? Como é que eu maximizo minha capacidade de pesquisa e desenvolvimento? Então, a ferramenta, de novo, estratégica, ela não te dá resposta, ela não resolve tudo e ela não deve ser utilizada só como descrição ou do micro ou do macroambiente. Preciso quebrar a cabeça em torno disso. A última matriz que eu quero, não, desculpa, a penúltima matriz que eu quero comentar, gente, a penúltima ferramenta, é a que se chama BCG. A BCG ela já envolve tanto elementos de concorrência, porque eu preciso saber aqui a minha participação de mercado, quanto a qualidade dos meus produtos para eu colocar aqui nesses 4 quadrantes. Então, ela é simultaneamente uma reflexão sobre o meu ambiente interno, quanto o meu ambiente externo. E aí, portanto, eu vou organizar todo o meu portfólio aqui para eu saber se eu tenho mais produtos estrela, mais produtos vaca leiteira. Diferente de um CVP, em que eu só estou observando um produto por vez, aqui a BCG ela tem como objetivo fazer uma análise de portfólio, gente. Tá? Porque eu preciso entender onde está. Se eu tenho muito produto abacaxi aqui, se livra desses produtos. Se eu só tenho produtos aqui lançando, putz, eu estou num momento complicado, né? Eu não sei qual vai ser o futuro. Ele se chama interrogação, porque eu não sei, o mercado vai gostar ou não vai gostar desses produtos. Ô, Falcão, então, maravilha, eu só ter produtos aqui em vaca leiteira, produto que todo dia dá um pouquinho de leite? Não. Porque, via de regra, essa matriz ela vai girar, é como se fosse uma engrenagem. E os produtos, se tudo der certo, que estão aqui, vão virar estrela. Os produtos que são estrela vão passar a ser vaca leiteira. E os produtos que são vaca leiteira vão ficar obsoletos, vão virar abacaxis. Ou seja, se eu só tenho produtos abacaxis, se eu só tenho produtos vaca leiteira, em algum momento eles vão virar abacaxi. E eu não tenho ninguém aqui na estrela para vir para cá. E aí eu me lasquei. Eu só fiquei com um monte de abacaxi na mão. Né? Elefante branco, né? Problema. Ou tem alguns livros que chamam de PET. Tá? Então aqui é uma análise para eu ter um portfólio saudável, produtos em todas as dimensões. Para vocês terem um pouco mais de aprofundamento, eu também coloquei aqui uma breve descrição sobre cada uma das linhas. Tá bom? No livro, obviamente, tem muito mais. Estou passando rapidamente o que vocês vão saber. Existem essas ferramentas. A última ferramenta que é interessante vocês lembrarem que existe é a matriz de produto-mercado, também chamada de matriz de Ansoff. Um cara chamado Igor Ansoff, um economista, ele desenvolveu isso, falando que, olha, toda organização tem 4 possíveis estratégias quando ela pensa o seu caminho de marketing. Ela pode trabalhar produtos novos ou produtos atuais. Então, ela vai desenvolver novos produtos ou manter portfólio. E ela pode, simultaneamente, trabalhar o mesmo mercado que ela já tem, ou ela pode desenvolver novos mercados. Fazendo a combinação 2 a 2, surgem então essas 4. Se eu trabalho produtos atuais e mercados atuais e eu quero crescer, o que eu tenho que fazer? É com esse mesmo produto, nesse mesmo mercado, conseguir mais compradores, penetrar o mercado. Se, bom, eu só quero manter produto atual, mas eu estou disposto a atingir novos mercados, o que eu preciso fazer é desenvolver novos mercados. Então, eu vou pegar esse produto que eu já tenho, a minha trufa, e em vez de só vender na FECAP, eu vou começar a vender na FMU, vou começar a vender lá na Praça da Sé, vou começar a vender perto da minha casa, vou pedir para minha mãe vender no trabalho dela. Estou desenvolvendo novos mercados com o mesmo produto. Por outro lado, eu posso falar, não, quer saber? Eu vou trabalhar novos produtos. Mas eu não quero me aventurar em novos mercados, não. Então, eu vou fazer uma estratégia de desenvolvimento de produtos. Só vou vender na FECAP. Mas, em vez de só vender trufa, eu vou vender trufa, pão de mel, compotas, geleias, outros doces. Então, eu mantenho o mercado, porque eu entendo que é mais fácil eu trabalhar esse público que eu já conheço, e eu vou fazer outras receitas. E, por último, mais complexo de tudo, eu falo, quer saber? Eu vou crescer fazendo as 2 coisas novas.
Eu vou vender um monte de produtos que eu vou começar a desenvolver e eu vou vender em um monte de lugares novos. Eu entro na estratégia de diversificação, que é a mais difícil de todas, tá? Mais perigosa, inclusive, de todas. Muitas vezes, quando uma empresa quer trabalhar esse quadrante aqui, o que ela faz é comprar um concorrente. Porque esse concorrente já está no mercado e esse concorrente já tem know-how. Então, o meu esforço vai ser pagar quanto eles estão afim. Tá bom? E aí eu incorporo essa operação. E aí o desafio passa a ser incorporar, né, essa nova cultura, essa nova organização no meu negócio. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Isso é realmente a decisão de marketing. Tá? Marketing trabalha com produtos e com mercados, o resto é acessório, distribuição, preço e comunicação é acessório para atingir essas estratégias. Tá? E aqui eu também fiz um resumão para vocês lembrarem do que se trata. Tá bom, gente? Então, ferramentas. Depois dê uma olhada com calma. CVP, ciclos de vida do produto, Pestel, 5 forças de Porter, BCG e matriz de Ansoff, tá? Matriz de produto mercado. Tá bom? 5 ferramentas aí para fazer todo aquele processo analítico. Vamos lá, gente. O tempo está acabando, infelizmente. Preciso passar aqui por algumas questões, né? Como eu disse, eu separei, peguei as últimas provas todas do ENAD e separei algumas questões. Por que eu achei importante trazer aqui um pedacinho para vocês verem? Primeiro, porque alguns de vocês vão fazer a prova do ENAD, e segundo, porque o PDP de vocês vai ter questões desse tipo. Tá? Eu não vou utilizar, não sei se alguém vai pôr, mas eu particularmente não vou utilizar nenhuma questão exatamente igual. Tá? Por questões óbvias, éticas, né? Transparência com a organização, a FECAP. Mas vamos lá. Pergunta do tipo asserção-razão, que é uma pergunta que a maioria das pessoas detesta. 2 afirmativas e um porquê no meio do caminho. E aí, primeiro, você tem que entender se as afirmativas são verdade, são verdadeiras ou não, e se o porquê, né, se existe uma relação aí de explicação. Então, vamos por etapas. Fatores culturais exercem influência no comportamento de compra dos consumidores. Sim, falamos hoje sobre isso. Primeiro bloco de fatores de influência. Tá certo. Segundo, não entramos num detalhe de definição de cultura, mas vamos ver. A cultura consiste no conjunto compartilhado de valores e crenças duradouras que caracterizam e distinguem grupos sociais. Sim. Né? Se vocês pegarem o dicionário, vocês vão ver que cultura é o conjunto, né, de normas, de comportamentos estabelecidos no grupo social. Então, são duradouros. Beleza, perfeito. Então, na hora que eu percebo que os dois estão corretos, eu já vejo que essa aqui pode ser, essa aqui pode ser, as outras 3 afirmações, as outras 3 alternativas estão erradas. O que eu preciso agora é definir se isso aqui justamente explica o de cima. E se a gente parar para olhar com calma, a gente vai perceber que não. Né? A definição do que é cultura não está me explicando por que a cultura influencia o comportamento de compra. Né? Eu só trouxe a definição. Então, se eu dissesse ele, olha, que é o conjunto compartilhado e como as pessoas preferem fazer parte do grupo social, que é o que se chama conformidade social, aí beleza. Mas no caso como está escrito, a justificativa aqui não está correta. Portanto, as 2 afirmações são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Gente, minha dica. Quando vocês virem uma pergunta desse tipo, primeira coisa, lê com muita calma, várias vezes, cada uma das afirmativas. Você já consegue matar algumas opções de cara. Depois, com muita frieza, pensa se existe relação ou não. Tá? Dá para matar a maior parte das questões. Vamos lá, adelante. Outra coisa que eu acho importantíssimo vocês se conscientizarem. Sempre vocês vão precisar ler o texto. Tá? Mas muitas vezes a resposta não está no texto, a resposta é muito mais simples. Vamos lá, vamos ver essa situação aqui. Ó. O enunciado é esse lado da direita aqui. Está falando aqui que o Alberto, diretor de marketing de uma empresa chamada 14 Bis, ele dividiu a base de clientes dele aqui nesses 5 grupos. Tá? Com base, primeiro, no tamanho da participação percentual na receita, tá? Que é a barrinha branca aqui, ou seja, quanto que eles já estão dando de grana. E segundo, no custo de atendimento dessas transações, tanto real quanto potencial. Ou seja, a barrinha branca me identifica quanto que esses clientes estão me dando de retorno hoje, e a barrinha avermelhada ali, vinho, ela indica quanto que pode dar. Tá bom? Então, dá para a gente ver ali essa diferença entre os grupos.
que está pedindo aqui? Ó? Com base na análise da figura, Alberto Santos pode definir a estratégia de marketing de relacionamento. Ok, beleza. O que está falando? Devem ser usadas as estratégias de retenção para os clientes do grupo 1. Poxa, o grupo 1 é o grupo que mais tem entrega de valor hoje. Será que isso está certo? Eu entendo que sim. Você vai perder o cliente que mais gera retorno hoje para você? Para mim não faz sentido perder, então acho que está certo. Vamos ver o que está falando na 2. O grupo 1 é o que representa maior potencial de crescimento, ou seja, entre o que pode ser entregue, potencial, valor estratégico, versus o que já está ocorrendo, valor real. O grupo 1 é o que mais pode crescer? Não. Por quê? Porque a diferença aqui é pequenininha. A diferença aqui do 2 é enorme. Exatamente, Carolina. O 2 é o que mais pode crescer. Ou seja, já matei que o 1 é verdadeiro e o 2 está falso. Então, essa aqui eu já mato, essa aqui eu já mato, essa aqui pode ser, a primeira é falsa, está errada, as duas afirmações são falsas, está errado. Então, como é que eu faço? Marco. Cadê? Aqui. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Matei. Precisava ler essa introduçãozinha aqui? Não, só podia só olhar para isso aqui. Mas olha com cuidado. Beleza, gente? O que tem de marketing aqui? Nada, mas está falando lá de marketing de relacionamento. O cara pegou um negócio para ver se você sabe ler gráfico. Então, muitas vezes o ENAD é isso. A pergunta não é conceitual, a pergunta é de interpretação. Né? A pergunta não tem ali uma complexidade de você lembrar das aulas, mas sim de você conseguir pegar aqueles dados e trabalhar. Vamos lá, não vai dar tempo de eu fechar todas, mas vamos mais algumas. Essa aqui baba, gente. Né? Ele te traz um texto aqui, e aí vamos direto aqui para a pergunta. A etapa do processo de pesquisa de marketing, em que o pesquisador elabora distribuições de frequência e aplica técnicas estatísticas para chegar às conclusões. Nem precisei ler o texto de cima, gente, só parar para pensar. Nunca estudei marketing. Está falando processo que elabora distribuições de frequência. É a coleta de dados? Não, raios. Na coleta de dados eu estou coletando dados. É a apresentação dos resultados? Não, aqui eu estou fazendo análises, né? Estou aplicando técnica estatística, não estou apresentando nada. É a elaboração do plano? Não, plano antecede, é planejamento. É a definição do problema? Não, eu já tenho os dados aqui. Gente, por óbvio, é a análise. Né? A hora que eu começo a aplicar estatística numa pesquisa, é análise. Para aqueles que estudaram marketing, de repente vale lembrar que o processo de marketing passa aqui por essas 4 etapas, mas não faz a menor diferença, no caso, para responder a pergunta, percebe? Então, com o mínimo de atenção e sangue frio, você mata. Vamos lá. Próximo. Questão discursiva. Tá? No caso do PDP, para vocês não vai ter discursiva, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que pode cair. Textinho curto, e aí ele fala aqui, ó, escolha 3 elementos citados no texto e discorra sobre possíveis oportunidades e ameaças para empresas decorrentes de um elemento. Quais são os elementos? Justamente o macroambiente. Ambiente tecnológico, demográfico, cultural. Ou seja, você só precisava nessa questão aqui lembrar que o ambiente de marketing é formado por N variáveis que variam, né, e saber de que forma essas variáveis impactam o desempenho de marketing. Tá? Então você podia escrever o que você quisesse. Tá? Aqui eu ponho a chave, né, o padrão de resposta que eles querem, né, pegando cada um dos 6 itens aqui. Ó. Tranquilíssima questão. ENAD da última edição, 2018. Textinho, também questão discursiva. Um textinho e o que o cara pede para você falar do que é marketing societal e de que forma isso está relacionado ao interesse social. Marketing societal, a gente não falou aqui, mas só uma linha rápida. Marketing societal tem a ver com a consciência da empresa de entender que ela é responsável por N impactos. Sábado passado eu falei sobre a questão de que a definição de marketing traz. Marketing precisa entregar valor para clientes, consumidores, parceiros e para a sociedade no geral. Isso é questão do marketing societal. Eu preciso entender que as minhas externalidades, que os meus impactos não podem ser ruins para o meu ambiente, para os meus vizinhos, para onde a matéria-prima é extraída e assim por diante. E a segunda pergunta, né? Fale sobre greenwashing. Greenwashing é justamente uma prática extremamente antiética da organização tentar enganar o mercado, tentar enganar as pessoas de que ela é boazinha, de que ela é bonitinha, de que ela é sustentável. Tá? Então é o que se chama lavagem verde em português. Né? É basicamente uma enganação. Escrevi um textinho bonitinho sobre isso, resolvi.
Ó a matriz de Ansoff aqui, ó. Olha o tamanho do texto. Isso é padrão de ENAD, tá? Pergunta de múltipla escolha. Vamos lá. Não vou ler o texto. Vou direto aqui para a pergunta, gente. Aqui está falando um monte de coisa sobre a empresa. Está escrito aqui, ó. Suponha que uma empresa franqueadora do setor de lanchonetes deseja ampliar os seus negócios sem modificar os princípios negociais habitualmente praticados. Ou seja, eu sou uma franqueadora, o meu produto é vender franquia. Eu não quero mudar o formato disso, ou seja, eu quero trabalhar com produtos existentes. Ok? Estou falando dessa coluna aqui. A partir do texto e dos 4 quadrantes da matriz dos componentes, você até pode voltar para o texto, mas enfim, do vetor de crescimento apresentado acima, qual das alternativas de crescimento seria mais pertinente? De novo, a empresa quer trabalhar produtos existentes, ou seja, eu já excluí desenvolvimento de produtos, eu já excluí diversificação. Vamos lá para as possibilidades. Desenvolvimento de produtos? Não é, esquece. Desenvolvimento de mercado? Pode ser. Diversificação? Não é, esquece. Não é nem a A nem a B. Diversificação? Não é a C. Penetração de mercado e desenvolvimento de mercado? Pode ser. Penetração de mercado e desenvolvimento de produtos? Não, esquece. Ou seja, é aí. A única que pegou a sua coluna aqui. Não gastei nem um segundo lendo o texto, gente. Não estou dizendo para vocês não lerem. Mas vejam que muitas vezes a resposta não está no texto. A resposta está na imagem, a resposta está na própria pergunta. Tá? É justamente a matriz de Ansoff que a gente falou hoje. Do mesmo jeito, já caiu pergunta em 2012 falando sobre a BCG, que eu falei rapidamente hoje. Pergunta, suponha que uma empresa comercial, que atue em qualquer setor que seja, resolva introduzir um produto X no seu portfólio. Nessa situação, em qual quadrante da matriz BCG o GEL estaria posicionado? Senhores e senhoras, como eu falei brevemente, todo produto, quando começa, ele entra aqui. A empresa não sabe naquele mercado, naquele contexto, como vai acontecer. Não li uma vírgula do texto, mas eu sei que todo produto introduzido é um ponto de interrogação. Vamos ver nas perguntas. Como ponto de interrogação, pois é um produto novo que ainda não tem participação de mercado. Pronto, não precisa nem continuar. Certeza absoluta. É A. É fácil em sala, é fácil quando a gente já conhece. Ok, mas vejam que as respostas muitas vezes não estão no texto. Tá? Isso é que eu queria trazer aqui para vocês. Tem mais uma que eu queria comentar rapidamente com vocês. Depois, como eu disse, eu vou colocar isso no Moodle, vocês podem olhar com calma. Eu vou pular essa aqui, vocês podem dar uma olhada. Traz 2 textos, a resposta não está no texto. A resposta está diretamente aqui. Precisa ler com calma, tá? A resposta aqui é a D. Mas aqui eu queria mostrar para vocês essa aqui, olha, que traz de novo a matriz BCG. E aí ele fala aqui de uma situação em que a empresa está passando por um momento de crise. E aí ele pergunta para você, ó, com base no seu conhecimento sobre portfólio de produtos, né, o portfólio de negócios dessa empresa, desse grupo, como é que você gerenciaria esses 6 produtos? Ponto, uma pergunta discursiva, tá? Caiu em 2009. O que vocês precisam lembrar é o seguinte, esse produto aqui, F, ele é um ponto de interrogação. Uma coisa que eu não expliquei é o tamanho da circunferência é o volume de recursos, é a receita que esse negócio está atraindo. Tá? Então ele pode estar em qualquer um dos 4 quadrantes e ser uma bolinha maior ou menor. Então vamos lá. Esse primeiro quadrante, que é o ponto de interrogação, é um produto que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer. Se, portanto, eu estou num momento de crise, eu estou com poucos recursos para investir, não vale a pena eu ficar pondo dinheiro nesse cara. Espera para ver. Se esse cara não morrer antes, espera. Do mesmo jeito, D e E estão no quadrante chamado abacaxi ou PET. Ou seja, são produtos que já não têm muita aderência de mercado, as pessoas, de modo geral, não estão consumindo. Portanto, também, não fique pondo recursos aí. O que você precisa priorizar? Esses 3. Sendo que o B é a vaca leiteira, é o produto que menos vai consumir investimento. Ele, basicamente, se ele tiver um pouquinho de pasto ali para comer e um pouquinho de atenção, ela vai continuar dando leitinho. Então, primeiro lugar, atenção ao B. Segundo, esses 2 produtos são produtos que estão vendendo muito. Mas como eles são estrela, eles estão no mercado com muito crescimento, muita concorrência, eles precisam de injeção de capital. Então, cuidado, dê atenção,
os seus investimentos, prioritariamente, você tem que colocar no A e no C. Então, cuida do A e do C em primeiro lugar, vai cuidando do B com um pouquinho de atenção e, dentro do possível, ignora F, D e E. Isso é o que você precisava organizar num texto, tá? Que é basicamente o que eles puseram aqui, e nessa edição eles ainda puseram uma justificativazinha aqui. O que eu queria mostrar para vocês com isso? Tanto o formato de prova do PDP, quanto mesmo o ENAD, gente, não é uma prova, não é um bicho de 7 cabeças. É chato, é cansativo, mas não é bicho de 7 cabeças. Tá? Então, deem depois uma recapitulada no que a gente falou, verifiquem o que vocês anotaram aí, qualquer coisa resgatem o vídeo, está gravado, vai ficar lá no Moodle, tá bom? Se eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo. Mas da minha parte, é isso, gente. Obrigado pela presença. Se vocês não tiverem dúvidas, ótimo final de semana para você. Obrigada pela aula, Pro. Eu que Bom final de semana. agradeço. Obrigado para você também. Posso sim. Quem me perguntou aqui, posso. Obrigado, Isabela. Valeu, Emerson. Até mais, gente. Obrigado, Juliana. Valeu, Camila. Tchau, tchau. Bom descanso, pessoal. Até mais.